Então, bom dia. Hoje é o segundo encontro do grupo de autoestima e também vai ser uma aula bônus lá para o grupo de troca-troca de barras, né? Que começa só na próxima semana, tá bom? E aí resolvi chamar o grupo lá para vir correr as barras junto com a gente e a gente correr também, né? Fazer alguns processos aí para nossa autoestima, que é muito legal a gente poder começar a semana assim com consciência, abrindo espaço, né, gente? O Podpoc é para abrir bastante espaço, né? Como pode melhorar? Então, sejam todos bem-vindos para o nosso encontro, para a nossa aula. E o que mais é possível, que a gente ainda não considerou, perceber, saber, ser e receber dessa semana, né, com lua cheia aquariana. Aê, gente! Esse portalzão de Sírios, né? Foi Dia dos Pais ontem também, eu mandei para vocês aquele áudio lá do Podpoc do papai. Quem não ouviu, ouça, que tem bastante informação legal lá e uns processos para vocês também abrirem bastante espaço, porque lembrando que pai é a força que sustenta a gente na vida e no mundo. Sem a força do pai, a gente fica o saci pererê, a gente fica capenga. Então vamos lá, baixas barreiras, baixas barreiras, baixas barreiras, baixas barreiras, baixas barreiras. Mãozinha lá no terceiro olho, aqui na cabeça mesmo, não é na nuca, a gente tem a banda de poder, tá bom? Coloca a mão lá na nuca, na cabeça, na parte de baixo aqui da cabeça, e a gente vai puxar energia, puxando 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 energia. Sente a energia subindo pela sola dos pés. E a energia é igual um vulcão, ela explode pelo topo da cabeça, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia. Sente essa energia vindo lá do centro da Terra. E a energia vai entrando pelos seus pés, renovando, reciclando, restaurando toda a sua energia. Puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxa mais. Puxa mais energia, puxa mais energia. Se você está se sentindo uma uva passa, deve estar faltando energia por aí. Então é só puxar energia, gente. Puxando energia, puxando energia, puxando energia e ativando aqui a nossa banda de poder, expandindo 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 para todas as direções. Como pode melhorar ainda mais? Respira, baixa as barreiras e solta. E agora a gente vai puxar a energia pelo topo da cabeça. A energia agora vai vir pelo topo da cabeça e sair pelos pés, tá bom? Puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia. Sente a energia, agora ela vem do alto, entra e vai, ó, saindo lá pela sola dos pés. Puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia. E agora banda de implantes. Já mudou alguma coisa por aí? Só de puxar a energia, consegue perceber? Tipo assim, o carro está abastecido agora para a gente poder se movimentar, né, durante a semana, né, gente? Às vezes vocês estão querendo sair aí, né, para pilotar o carro é o nosso corpo, né? E aí vocês estão querendo sair para fazer as coisas sem energia. Então, puxa energia, lembra de puxar energia todos os dias de manhã. Puxa energia também antes de dormir, para a gente ter um sono de restauração. Durante o dia, percebeu que vocês estão ficando, né, meio uva passa, assim? Puxa energia durante o dia, tá? Vocês podem, às vezes, pegar uma canetinha, coloca aqui, ó, puxão. Ou põe um P aqui no pulso, só para vocês lembrarem de puxar energia. Muda muito, muito, muito a consciência do nosso dia. Ah lá, a Jaque já está anotando isso aí, Jaque. A gente gosta assim, né, Jaque? Já entrando em ação. Aí fala, o que que é esse P aqui no seu braço, Jaque? Eu já pensei besteira, né? Falei, é para puxar energia.
E aí, de repente, também, né, Jaque tá solteira, né? Jaque ainda tá solteira, Jaque? Como pode melhorar? Aí você já lembra também, P de... Tipo, já puxa a energia também dos boy. Do paquera, do futuro paquera, né? Puxa energia, puxa energia. Aqui atrás da orelha, a gente vai ter uma lombadinha, 3 dedinhos aqui, e aí a gente vai ter a nossa banda de implantes. Banda de implantes, 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 ativando o sistema de sequência trifásico, POD-POC, né, em todos os sistemas de sequência trifásico, certo, errado, bom e mal, POD-POC, todas as 100, CUTs, garotos, povados, criações, bases e aléns, POD-POC em todos os sistemas de sequência trifásico, aonde eu volto a ser a patinha feia da família. Certo, errado, bom e mal, POD-POC, todas as 100, CUTs, garotos, povados, criações, bases e aléns. Todos os lugares onde a gente ama ser a patinha feia, a patinha pobre, feia, pobre, vamos destruir, descriar, para liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, CUTs, garotos, povoados, criações, bases e aléns. E todos os votos de pobreza, né? Todos os votos, contratos, pactos, juramentos, maldições, pacto de sangue, lealdade, fidelidade, juras, compromissos. Tá me vindo uma energia de freira. Sabe assim, tipo, sem sexualness e sem dinheiro. Então, vamos lá, consciência, todos os votos, contratos, pactos, juramentos, maldições, pactos de sangue, lealdade, fidelidade, juras, compromissos que vocês têm com qualquer universidade, com qualquer entidade, com qualquer sistema religioso, vamos agora destruir, descriar, dispar, liberar, revogar, cancelar, anular, reincindir, denunciar agora, por favor? Sim, certo e errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Respira. Todos os contratos que a gente tem com a Igreja Católica ou qualquer outra igreja. Ah, isso aí. Então, todos os contratos que a gente tem com a Igreja Católica ou qualquer outra igreja, estou sentindo muito forte aquela energia de freira. Em todas as vidas, realidade, tempo, espaço e dimensão, aonde. Depois você assiste, Ana Lu, só recebe. Fica tentando computar, não, senão você não recebe. Tá? Se você não tem curso de barras, só recebe, né? Porque isso a gente aprende no curso de barras, aqui não é curso de barras, tá bom, gente? Então, só recebe. Se você não tem o curso, faz os processos verbais e relaxa e recebe. Não fica tentando controlar, não. Então, todos os contratos que vocês têm com a igreja, se você tem o curso de barra, você sabe como é que faz. Como pode melhorar. Você puxa energia e depois você vai para a banda de implantes. Aí você segue, pega a sua apostila de barras lá, tá bom? Ou se não, relaxa e recebe. Se eu paro para explicar, eu perco a energia que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Então, vamos voltar lá para as freirinhas. Em todas as vidas, realidade, tempo, espaço, dimensão que vocês foram freiras, nessa vida, ou em qualquer outra vida, realidade, tempo, espaço ou dimensão, vamos agora, de verdade, destruir, descriar, dissipar, liberar, revogar, cancelar, anular, reincindir, denunciar agora, por favor? Sim? Ah, sim. Corpo solta, corpo libera, corpo transmuta e corpo atualiza. Em todos os lugares que a gente só vai ser amada por Deus, se a gente mantiver esses pactos, né, com qualquer igreja, com qualquer sistema religioso, com qualquer entidade. Então, por exemplo, assim, às vezes numa outra vida, sei lá, eu fui monja beneditina. Ai, era nessa mesmo que eu queria ser. Ou se não, nessa também, né? Então, eu achei tão engraçado, eu estava com a minha avó ontem, né? E, e aí ela falou assim, nossa, e ela estava contando que ela leu a história de Santa Terezinha, né? Ela falou assim, desde quando eu conheci Santa Terezinha, o meu sonho era ser freira. Meu sonho era ir para um convento. Só que ela morava na roça, então assim, né, era muito difícil de saber onde tinha, difícil de levar, porque eles não tinham carros, né? Enfim. E aí, por fim, ela não pôde viver esse sonho. Aí passou um pouquinho e veio minha tia,
Porque diz que a minha avó fez de tudo para poder levar ela para ser freira. Aí diz que procurou, 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 não conseguiu colocar a minha prima, a minha tia. Aí vem aí depois vem a filha dessa tia minha, tentou entrar também. Eu falei, gente, que loucura, vó, não sabia disso. Por isso que eu falo para vocês, conversar com os nossos ancestrais, a gente vai descobrindo cada história, né, gente? Então, assim, em todos os lugares que às vezes a gente está tentando realizar o sonho dos nossos ancestrais. Talvez você está conectado com essa energia, né, que é uma forma de você realizar o sonho da vovó. E aí, eu acho que eu até contei também na semana passada, não lembro se eu falei aqui em algum grupo para vocês ou em áudio, né? A moça, o avô, o sonho dele era ser médico, ele formou em medicina e no dia que ele foi pegar o diploma, ele morreu. Sofreu um acidente e morreu. Aí o que que aconteceu com a neta? Louca, tipo assim, né? Para dar o diploma pro vovô. Estudou, 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 tipo, passou em medicina. Então, assim, viver em todos os lugares que a gente está tentando viver os sonhos ancestrais. Vamos destruir, descriar, dissipar, liberar, revogar, cancelar, anular, reincindir, denunciar agora, por favor. E vamos lá de novo, banda de implantes. Banda de implantes, banda de implantes, banda de implantes. Ativando o sistema de sequência trifásico, sistemas de estresse pós-traumático e sistemas de sequência trifásico induzido por cenário de droga, perfeccionismo, insanidade, porque às vezes, tipo assim, né, vira uma insanidade. Ah lá, a Beth, estudar em escola de freira, mas minha mãe não deixou. Eu estudei, gente. Era o Sagrado Coração de Jesus. Eu estudei muitos anos lá. E eu amava, né? Aí todo mundo no recreio, para onde eu ia? Lá com as freirinhas ler livro, para biblioteca. Eu era muito esquisita desde quando. Corria lá Mas assim, o quanto já era algo. Se eu viver o sonho da minha avó, será que ela vai me amar? Ela me abençoa? Né? Que doideira, né, gente? É isso. E se a gente às vezes tem um pacto desse, um contrato desse, porque assim, entenda uma coisa, muitos dentro de algumas religiões, de alguns sistemas, a vaidade é pecado. Então, por exemplo, assim, eu vejo a minha avó, né, mesmo. Meu, vaidade zero. E parece que é pecado. Em todos os lugares que ter autoestima é pecado. Vamos destruir, descriar, dispar, liberar tudo isso agora, por favor? Sim, certo, errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100, curtos, garotos, povados, criações, bases e além. Vamos lá, dinheiro, 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 controle, 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 criatividade, criatividade, criatividade. Dinheiro, 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 controle, 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 criatividade, criatividade, criatividade. Em todos os lugares hoje, eu fui na missa e o padre falou muito sobre é, a coisa material, né? Da gente, tipo assim, é, olhar com respeito para a questão do material, porque muitas pessoas às vezes assim vão para a questão do ego, né? Do ter, 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 ter. Não é a gente abrir mão do mundo material, mas eu acho que a gente precisa realmente se equilibrar, né, nesse mundo material. Mas às vezes tem gente que leva ao pé da letra, né? Que às vezes fala assim, por exemplo, é, você tem que abandonar tudo para poder seguir teu coração aqui de Deus, né, de Jesus, sabe? Assim, e ser digno de entrar no reino dos céus. Então, toda a confusão que a gente criou por conta de sistemas religiosos que estão impedindo a gente de ter uma autoestima gostosa, galáctica, a gente ter prosperidade, a gente, sabe assim, ficar bonita, a gente se arrumar em todos os lugares que se arrumar, desonra a Deus. Pode ir em tudo isso? Sim, certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povados, criações, bases e aléns. Em todos os lugares que ser rico é pecado, por isso que a gente não enriquece. Em todos os lugares que ser rico é pecado,
E é por isso que a gente não enriquece. Vamos destruir, descriar, dispar, liberar tudo isso agora, por favor. Sim, certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povados, criações, base, alens. Eu quero que vocês imaginem uma figura para vocês, assim, pode ser Jesus, pode ser Maria. Imagina essa figura na sua frente. E eu quero que vocês imaginem nas mãos dessa entidade um monte de dinheiro, de ouro, de tesouro. Em todos os lugares que isso não pode acontecer, vamos destruir, descriar, para liberar tudo isso agora, por favor. Sim, certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povados, criações, bases, eles, todos os lugares que vocês acham que dinheiro não é de Deus, que dinheiro não é divino, todos os lugares que vocês separam, todos os lugares que vocês endemonizaram dinheiro e autoestima. Nossa, que boa essa aula hoje, hein? Gostei, nem sabia que a gente ia pegar e ir para esse lado. Certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povados, criações, bases e aléns. Como que é olhar? Como que é olhar para essa imagem, talvez santa, né? Crística, ou Buda, o que vocês quiserem. Como é? Buda é outro, né? Que também abandonou toda a riqueza, né, gente? A história de Buda, ele abandona toda a riqueza e, tipo assim, para se iluminar, né? Em todos os lugares que a gente tem que abandonar a riqueza para poder se iluminar. Vamos destruir, descriar, dispar, liberar, revogar, cancelar, anular, reincidir, denunciar agora, por favor. Todo arquétipo tem o lado luz e o lado sombra, inclusive Jesus, né? Todos os lugares que vocês estão tentando ser o Salvador universal, que vocês estão querendo ser Jesus, e vai acabar pregadinho lá na cruz. Vamos destruir, descriar, dispar, liberar tudo isso agora, por favor. Sim, certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, cuides, garotos, povados, criações, base e aléns. A minha terapeuta falou para mim esse final de semana, né? Ela falou assim para mim, Késia, até quando você vai escolher aprender com a dor? Não pode ser com leveza? E eu falei, uau, tipo assim, aprender do caos, aprender, sabe assim, do difícil, aprender de um lugar pesado, aprender de um lugar, sabe assim, toda a forma, estrutura de aprendizado, de aprendizagem que vocês transformaram em sagrado. Eu só aprendo quando a água bate na bunda. A gente só aprende quando cai, quando fracassa. A gente só aprende quando dói. A dor eleva o espírito. Vamos correr um BMM junto aqui, vamos lá. Eliminação, erradicação, dissipação de toda mimetização biomimética. O que foi, Alice? Biomimética e biomimética dos caminhos, dores e realidades de outras pessoas. Vem cá. O que você quer? O que você está miando? O que você está miando? Vem cá comigo, vem. Sobe aqui, vem. Vem. Vem aqui comigo. O que você quer para a gente aprender com leveza? O que se requer para a gente aprender com leveza, com facilidade, alegria e glória. Então, destrói e descria toda a sua forma e estrutura de aprendizagem e de iluminação. Para eu me iluminar, eu tenho que lamber o cu do capeta. Né? Para eu me iluminar, eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. E tudo que você transformou sobre também em se iluminar. Vamos destruir, descriar, dispar, liberar tudo isso agora, por favor? Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povados, criações, base, além. Põe uma coisa na cabeça, os perfeitos estão onde? No céu. Então, às vezes, a nossa necessidade de ser super legal, super mãe, super tudo, super santinha, super, sabe assim, toda a sua necessidade, em todos os lugares que vocês não estão percebendo, às vezes, que a espiritualidade virou uma fuga e uma desculpa perfeita para vocês morrerem, porque assim, os perfeitos estão no céu, né? E aí a gente vai abrindo mão dos prazeres dessa realidade. Em todos os lugares que vocês abriram mão do prazer da encarnação, da alegria da encarnação, das rolas encarnadas. Vamos destruir, descriar, para liberar tudo isso agora, por favor?
Sim, certo, errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100, curtos, garotos, povados, criações, bases e aléns. Se vocês perceberem algo aí, pode escrever aqui para cá, pode ligar o microfone, falar. Kézia, percebi a energia tal. Vamos só trocar os pontos. Criatividade, criando conexões, criando formas de vida. A gente não precisa tocar o ponto para o ponto correr também, tá bom? É que eu gosto de ir sentindo, sabe? Criatividade, criando conexões, criando formas de vida. Criatividade, criando conexões, criando formas de vida. E tudo que não permita que as nossas barras corram, vamos destruir, descriar, espalhar, liberar? Todos os lugares que vocês compraram, que qualquer coisa que não seja, que venha da igreja, é coisa do capeta. E aí a gente não recebe de mais nada. Em todos os lugares que vocês estão endemonizando os processos, as ferramentas de energia. Vamos destruir, descriar, espalhar, liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100, curtos, garotos, povares, criações, bases e além. O padre hoje falou, tipo assim, de gente que cultua astros no céu. Aí eu falei, nossa, astrologia é coisa do capiroto. Interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. Entende, gente? Aí o fanatismo religioso, né? Eu não preciso tomar tudo como verdade. A gente não precisa, tipo assim, né? Mas às vezes a gente é uma crença que está inculcada em todos os lugares que astrologia é coisa do capiroto, barras é coisa do capiroto. Sabe assim? Que em todos os lugares que a gente foi proibido de olhar para outras frequências que não são frequências crísticas. Vamos destruir, descriar, espalhar, liberar tudo isso agora, por favor? Sim, certo e errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100, curtos, garotos, povados, criações, bases e aléns. Em todos os lugares que você se sente rejeitada por Deus, faz com que a gente tenha uma autoestima, né, do grilo, tipo assim, todos os lugares que a gente não se sente digna do amor de Deus. Toda a forma e estrutura que foi implantada em nós pela sociedade, pela família, pelos sistemas religiosos, pelas universidades, né? Que você tem que fazer isso para você poder ser digno de receber o amor de Deus. Você escolhe agora, de 0 a 100, o quanto você escolhe? Verdadeiramente acabar com essa palhaçada e tomar posse da sua frequência divina. E tudo que não permita isso, vamos destruir, descriar, espalhar, liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode e porco, todas as 100, cuides, garotos, povados, criações, bases, aliás. Em todos os lugares que para a gente ser amado por Deus, a gente tem que se santificar. Em todos os lugares que para a gente ser amada por Deus, a gente... Então, por exemplo, assim, uma coisa que é bem escrota, né? Eu acho bem escrota, mas pode ir POC nisso, né? Por exemplo, assim, mulheres divorciadas, né, ou, né, não podem comungar. São coisas, formas, estruturas ali que tipo que a gente vai comprando. Então, em todos os lugares que, por exemplo, assim, que você se divorciou e aí você perdeu o amor de Deus, em todos os lugares que você se divorciou, ficou viúva, e aí você comprou o ponto de vista que nunca mais você vai poder ter um novo amor na sua vida que faz com que você esteja aí encalhada, a Jaque. Já que você era casada na igreja, seu primeiro casamento foi da igreja, não? Ok. Tudo que tem embaixo disso e os eternos aléns conectados a isso, vamos destruir, descriar, espalhar, liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100, cuides, garotos, povados, criações, bases, aléns. Em todos os lugares que a gente às vezes está tolerando relacionamentos abusivos em nome de Deus. Sabe, tipo a história de Santa Rita, né? Que aguentou tudo aquilo ali. Então, em todos os lugares vocês estão tentando ser santa, gente, para poder ser amada por Deus, verdade, toda forma e estrutura, né? Legal, melhor. Porque às vezes tem essa culpa católica, né? É muito forte. A culpa católica é um negócio assim que a gente tem que. Eu falei para vocês, eu tô indo todos os dias, né, gente, na missa e tal. E. Ai, mas eu fiz uma coisa tão feia ontem. Ai, eu fui horrorosa ontem.
É, vamos só trocar os pontos aqui. Torradeira do envelhecimento, mas que bom que a gente tem consciência, né? Eu voltei na igreja, tal, e tipo assim, vó, tô indo na igreja. Pai, tô indo na missa todo dia. Tudo que a gente está fazendo para poder ser amado e aceito, pode, POC. Aí, gente, eu morri de rir. Aí minhas tia tá tudo indo na macumba, todas assim, minhas tia, minhas primas, só que assim, ó, um marido já largou, falou, eu não vou, eu sou católico, e enquanto você estiver pisando nesse terreiro, você não pôs ela para fora de casa. Isso é fato. Pôs ela para fora de casa porque ela começou a ir no terreiro. E aí teve outra história também. Ah, meu primo perdendo a guarda do filho. A ex-mulher dele, tipo, foi seguir ele e ele tava levando o filho pro Umbanda, pro terreiro. Ela viu, sequestrou o menino, tipo assim, sabe? Ainda foi na delegacia, deu parte que o menino tava sumido, só que ela tinha roubado. Olha pra você ver que doido. Isso é tudo é coisa religiosa, gente. Lembra que eu falei pra vocês o quanto o meu sistema é muito religioso, católico? E aí tem as paranoias, confusões que a gente acaba às vezes, né? Aí, gente, eu passei assim a mais escrota das galáxias ontem, cheguei no meu pai para me despedir. É, pai, porque tá todo mundo indo na macumba. Pra que que eu fui falar? Tipo assim, olha como eu sou melhor do que todo mundo. Ai, nosso ego é terrível, né, gente? Ai, mas eu já pedi tanto perdão, desculpa, tipo assim, para as entidades, para todo mundo. Eu falei, gente, que ignorância. É louco, mas eu gosto disso, porque movimentar, a gente precisa movimentar. E eu achei ótimo a minha língua ser de 2.000 metros, né? 2.000 metros de comprimento, porque eu falei, cara, como eu sou preconceituosa, como eu, sabe assim, eu me vi ali nesse preconceito religioso também, como se a Igreja Católica fosse melhor do que as outras religiões, né? Então, por isso que eu falo para vocês, a ação e deixa a energia vir, é a gente não se fazer de errado. Na hora que eu percebi o que que eu estava fazendo, tipo assim, olha, agora só eu sou católica. Minha tia vai tudo na macumba, eu sou melhor do que elas. Isso eu trabalhei isso na semana passada inteira, eu me arrogando diante do meu sistema, né? Aí eu falei, putz, olha lá, eu de novo nesse lugar, cara, que ódio. Mas que bom que a consciência vem e a gente, né, vai limpando e vai liberando. Aí, vamos lá, torradeira do envelhecimento, torradeira do envelhecimento, torradeira do envelhecimento, torradeira do envelhecimento. Toda Como é que fala aquela coisa de religião? Toda intolerância religiosa inculcado nos nossos corpos, desde o ponto zero da nossa criação. Vamos destruir, descriar, dissipar, liberar, revogar, cancelar, anular, rescindir, denunciar agora, por favor? Sim, certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, base e alens. A gente, para poder pertencer ao nosso sistema, a gente compra até o ponto de vista a intolerância religiosa. Olha, vovó, eu sou igual a você. E para ser igual a você, eu tenho que julgar a Umbanda, eu tenho que julgar as entidades, eu tenho que julgar as outras religiões. E aí tenho que fazer da Igreja Católica a principal ali. Gente, não é sobre isso. Você pode ir aonde você quiser e respeitar e entrar em comunhão com tudo isso. Isso é a nossa verdadeira evolução, né? Porque enquanto eu estiver achando que uma coisa é melhor do que a outra, aí minha prima falou assim para mim ontem: eu nunca mais piso na igreja católica. Falei, falei, prima, né? Eu falei, eu respeito a sua opinião, mas faça as pazes com a igreja católica e vai na sua umbanda, vai no seu terreiro. Só não, porque senão a gente vai para outra polaridade. Ah, agora eu sou da Umbanda. Aí você exclui as outras religiões. Ah, porque agora eu sou budista. Aí você exclui as outras religiões. Não é sobre excluir. A iluminação, né, essa ascensão, essa evolução, não é sobre excluir, é sobre acrescentar. O amor, você sabe quando a gente fala na constelação, o amor só aumenta quando vem um bastardo? Ah, meu pai traiu minha mãe e aí tem um filho bastardo. Qual que é a frase de cura? O amor aumentou aqui e eu olho como irmão. Se eu olhar para o ponto de vista de traição, é pesado. Nossa, traiu minha mãe. Ou minha mãe traiu meu pai, tem aqui um filho bastardo, né?
Opa, o amor só aumentou aqui. Então, quando eu olho para outras religiões, o amor só aumentou aqui. Porque brigar com religiões é brigar com o sistema e é brigar com o pai. Deixa eu compartilhar um texto aqui do Bert para vocês, que ele é bem legal, esse texto, eu adoro ele. Hum. E você também não deixar as religiões assim baixarem também a sua autoestima, porque a gente acaba entrando nessa forma estrutura religiosa, né? E aí a gente acaba indo ao pé da letra, mas assim, cada um tem interpretação sobre a Bíblia, sobre a igreja, né, gente? Ai, cadê o textinho, gente? Peraí, cadê? Hum. Vamos lá, forma, e estrutura, esperança e sonho, consciência, controle, barra ponte. Eu, depois que eu virei mãe, Ah, eu entrei num espaço de ah. que eu teria que começar a usar saia longa, só vestido longo. Não Hum, podia mostrar meu colo, não podia mostrar meus peitos. Meu Deus, quanto implante. Para sair desse lugar, eu quase tive uma separação. Eu quase me separei. Porque assim, foi uhum. bem tenebroso. Sim, porque a gente, assim, é o que eu falo para vocês. Ó, olha que interessante. Ó, Hellinger, quero dizer ainda mais uma coisa sobre buscadores de Deus. Quer ouvir? Aí o participante, sim. Eles, na verdade, estão buscando o próprio Pai. Quando o encontram, cessa a busca ou ela se transforma, né? Então, às vezes é isso. Vou usar essa saia, colocar o lencinho. Eu estou buscando o quê? Agradar o meu papai. Louco isso, né? E, e eu liguei pro meu pai, eu falei, pai, já cheguei, cheguei em Santos, era 6 e pouco da manhã. Aí cheguei, tomei banho e fui pra missa. Aí eu falei, pai, cheguei, já tô indo pra missa. Aí ele falou, ai, que bom, reza para minhas irmãs. Aí eu falei, na hora eu falei assim, aí eu falei, pai, eu fui em Guarulhos ontem, me desculpa, pai. Eu falei, a gente não tem nada a ver com a religião delas. E tipo assim, eu também já fui, eu já experimentei, eu gosto. Falei, pai, você me promete que você não vai falar nada, senão elas vão ficar com raiva de mim, né? Falei, não fala nada, deixa elas experimentar. Imagina eu rezar para minha tia, tipo assim, no sentido, elas têm muito mais força, né? Na verdade, eu que tenho que pedir as bênçãos delas, né? Tipo, muito louco, assim, aí, opa, a gente tem que, o tempo inteiro a gente se colocando em ordem ali, né? Porque senão, ai, não, eu vou rezar aqui para as minhas tias, vou na missa, né? E vou rezar para elas como se tivesse algo de errado com elas, gente. Não tem nada de errado com o jeito com que o outro vai viver a vida, né? Então, assim, enquanto a gente tiver esse julgamento, a gente vai ser a separação, né? E a prosperidade, ela vai ficar daquele lugar que eu excluí, que eu me separei. Vamos lá, tem um processo que eu amo. Que energia, espaço, consciência, escolha, o meu corpo podemos ser, sem forma e estrutura, sem linearidade, sem concentricidade, sem projeção, sem definição, sem controle, sem expectativa, sem julgamento, sem separação, que eu sei que sou por toda a eternidade. Que energia, espaço e consciência, escolha o meu corpo podemos ser, fora de controle, fora de linearidade, fora de concentricidade, fora de julgamento, fora de definição, fora de separação, né? Fora de controle. Que eu sei que sou por toda a eternidade. Esse processo aí me libertou, sabia? Nossa, ele é Ele é. maravilhoso, eu também é um dos meus preferidos. Depois, se você Eu fiz tiver ele com magia. ele escritinho, bonitinho, põe lá no grupo as meninas, tá bom? Tá, pode deixar. Eu vou ver se eu Então já acho ele também. fiz agora. Tá. Às vezes tem no grupo de barras, deve ter ele, que esse processo ele é assim, tipo feijão com arroz, né? Ó, o do Bert, vou compartilhar para vocês também o do Bert, que ele fala disso, né? Então a gente às vezes essa coisa, nossa, esse fanatismo religioso que a gente vê muitas vezes, por exemplo, esses países né, que lá Gaza, por exemplo, né? Eles estão buscando a aprovação do pai, né? E o pai também é o arquétipo de Deus, né? Quando a gente fala em Deus, é difícil a gente perceber Deus como Deus, pai, mãe, né?
masculino e feminino. A gente fala Deus, a gente já percebe uma figura masculina. Por isso que é tão importante a gente fazer conexão com os arquétipos femininos, até para a gente poder equilibrar. Então, assim, tenha o arquétipo feminino aí de cura. Pode ser Mãe Maria, pode ser Isis, pode ser Mamãe Oxum, pode ser quem vocês quiserem, né? Eu adoro estudar arquétipo feminino. Essa semana, uma amiga minha me apresentou a Nossa Senhora do Mel. E eu amei. A hora que ela falou Nossa Senhora do Mel, eu falei, como assim? E ela tinha o melzinho lá da Nossa Senhora. Essa santa, ela é de Mirassol. E ela fica derramando, né, sal, óleo, mel, né, uma coisa assim. Depois pesquisem na internet que é super legal o arquétipo dela. E ela é o arquétipo de Nossa Senhora de Fátima também, né? Que é a padroeira do Guarujá. Gente, são as coincidências, assim, né? Eu acho tão legal. Que na hora que ela falou Nossa Senhora do Mel, eu me arrepiei, assim, falei, uau, aí deixa eu pesquisar. Eu falei, amiga, ela é Nossa Senhora de Fátima. E eu acabei de acender uma velhinha lá para Nossa Senhora de Fátima, que é a padroeira aqui do Guarujá. Então, olha que massa você poder pedir as bênçãos para a padroeira da sua cidade. Mas, é assim, como é que é esse relacionamento seu com esse arquétipo feminino, né? Então, assim, a gente tem que aprender a ser livre para poder se conectar com esses arquétipos. Na hora eu até falei, deixa eu ver a Nossa Senhora aqui, a oração dela. Mas depois eu falei, deixa eu fazer do meu jeito, é mais gostoso, né? Deixa eu sentir o que que a energia dela me traz, né? E aquela doçura, né? Eu falei, nossa, me transforma meu coração doce igual o seu, né? Passa esse mel aí nessa língua venenosa, aí, peçonhenta, julgadora, né? E pronto, é sobre isso. Então a gente tem que estar o tempo inteiro achando o equilíbrio. E a gente tem uma tendência forte a ir para o fanatismo agora. Essa coisa do Júpiter em Câncer mesmo é algo assim que e Netuno também em Áries, a gente vai ver assim, e Peixes também, né? Nó do Norte está em Peixes. Existe uma grande tendência de brigas religiosas e a gente também ir para uma extrapolação religiosa. Daqui a pouquinho já está eu aqui dando aula com o lencinho na cabeça. Como pode melhorar? Pode ir POC em tudo isso. Então, assim, a gente tem que ir controlando esse controle, né? Porque o sistema religioso, ele é um puta do controle. Ele vai falar, você tem que fazer isso para você pertencer. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? E, e cuidado também com as invenções, né? Toda invenção, toda paranoia, toda perversão. A minha cunhada, porque eu penso em casar na igreja, eu acho muito pesado. Eu falei, pesado é você assumir a responsabilidade, né? Porque assim, o que que o Bert fala sobre casamento? Quer dizer, por que que eu não me casei com meu marido, por exemplo, na igreja, ou sei lá, fiz o contratinho ali? As pessoas que não se casam, elas estão esperando algo melhor. Essa é a informação. Aí eu falei para ela, você não desistiu ainda do Príncipe Encantado. A Poma aprender a beijar sapo? Aliás, que é o tema desse grupo, né? De barras também. Então, vamos aprender beija-sapo? Eu falei assim, olha para esse lugar. Você ainda tá achando, né, que tipo, que tem algo melhor para você. Então, por isso que você não quer casar. Não vem com esse ponto de vista que a igreja católica é pesada, não. Não. É pesado você casar com meu irmão e tipo assim, aí tipo, sabe, aí perdi a oportunidade de encontrar o príncipe encantado. Como pode melhorar? E vamos baixando barreiras. Baixando barreiras, baixando barreiras. Baixando barreiras, certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povados, criações, bases e aléns. Pode e Kézia, poc em todas as barreiras. a Renata tá Hum? na sala de espera pedindo pra entrar. A Renata tá na sala de espera Então, pedindo pra eu entrar. vi a mensagem dela, mas não tá, não. Fala pra ela que ela não tá aparecendo aqui pra mim, na sala de espera. Subiu a Tá. mensagenzinha aqui, eu procurei. Fala pra ela tentar de novo. Por favor, Lu. Aí, ó, agora a Ana apareceu, acabei de liberar, mas a Renatinha não apareceu ainda não. Meninas, a gente está colocando ordem nos grupos, né? A Lu é responsável por esse grupo, tá? Então, que vocês precisarem às vezes, de material, dúvida, a Lu tá de olho nesse grupo. A Gi
vai ficar esse mês com o grupo de troca-troca, que vai começar, né? Hoje foi uma aula bônus de troca-troca, então, precisar alguma coisa de material, pode chamar a Gi, tá? E a Gi tá também com Conexão Afro, né, amiga? Ficou com Conexão Afro, né? A gente vai ter mais uma aula do Conexão Afro também. E a Ana Paula tá com o grupo de Constelação, Clube das Constelações. Acho que vai ficar divertido, assim. As Paquitas da consciência. O nosso show da Xuxa e várias Paquitas aí da consciência, né? Como pode melhorar. Então vamos lá, trocar pontos, alegria, tristeza, cura, corpo, sexualidade. De 0 a 10, qual a nota para sua autoestima? Já mudou alguma coisa por aí? De 0 a 10, como estava antes de começar a aula? Nossa, a minha estava 3. Agora foi para 9. Como estava. Agora a Renatinha entrou, ó. Como estava a autoestima antes de começar a aula? 3 para 7,5. Uhul! Vocês viram que é só movimentar a energia e a autoestima muda? Gente, isso funciona também para dinheiro. Pode POC em tudo que não está permitindo o dinheiro chegar na sua vida hoje com total facilidade, alegria, glória. Vamos falar um pouquinho de autoestima financeira? A gente falou sobre religião, né? Que às vezes é algo que impede a gente, inclusive, de prosperar. Né? Então, quem está entrando agora, assiste depois o início, que a gente fez uns podpoc bem legal, de autoestima religiosa, de volta de pobreza, né? Contratos espirituais, tá bom? E contratos voltam. Por isso que a gente tem que estar sempre olhando para esses contratos espirituais. Eu gosto de pegar a mesa e, então, por exemplo, eu posso perguntar: existe algum contrato espiritual que está me impedindo de ser gostosa hoje? De ter uma autoestima gostosa? Existe algum contrato espiritual que está me impedindo do dinheiro chegar? Existe algum contrato espiritual que não está permitindo o meu namorado novo chegar? Pergunta, pergunta. Existe algum. E ó, outra coisa, por exemplo, ó. Se eu tenho um ponto de vista de que eu não vou, existe uma tendência de celibato, a gente falou disso em alguma aula também, ó. Eu até tirei, deixa eu ver se eu tirei o print aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Movimento de mulheres celibatárias. Gente, pelo amor das deusas galácticas. Tipo assim, detox de homem. Ok, eu acho que às vezes assim, vou olhar para mim um pouquinho aqui, mas cuidado para não virar uma seita. Cuidado para não virar uma seita maldita. Eu não quero mais saber de homem. Eu não quero, sabe assim? E aí, às vezes, ó, olha para você ver, eu não quero mais saber de homem. O que que seu corpo entende? Então eu vou ter que engordar, virar uma baranga feia, horrorosa, para não atrair homens. Cuidado com aquilo que vocês estão excluindo. Bora receber de tudo. Dá para entender como o buraco é um pouquinho mais embaixo? Quer dizer, eu já fiz de tudo para emagrecer. Talvez o seu problema, do que esse sobrepeso está te protegendo? De um novo relacionamento? Ai, mas eu já fui tão magoada no passado. Ai, porque eu só arrumei homem perverso. Ok, agora escolhe um homem divertido. Agora escolhe um parceiro legal. Agora escolhe diferente. Gente, em todos os lugares que vocês. Só que aí tem uma outra coisa também. Só arruma homem perverso. Oi, titia. Oi, vovó. Sou igualzinho você. Nossa, eu também não dei sorte com homem. Cuidado com essas coisas que a gente, para pertencer, a gente faz coisas ridículas. 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 Ontem a gente ficou brincando com com esse negócio lá na minha avó, né? Eu falei, cara, meu pai falou para mim: eu só vou morrer quando você ficar bem. Aí adivinha? Eu tô me permitindo ficar bem, gente? Se eu ficar bem, meu pai vai morrer. Ele deu um comando, cara. O que você vai perder se você ficar rica, milionária e gostosa hoje? Eu perco meu pai. Então, assim, pode POC em tudo isso, certo e errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povares, criações, bases. E, aliás, eu falei, gente, nós estamos todo mundo vibrando nessa energia. Eu falei para minha tia e para minhas primas, né? Eu falei assim, se, porque
minha avó tá lá, né? Resolvendo tudo para todo mundo. Quer dizer, quando a gente parar de dar trabalho, o pai precisa de paz para morrer. Os nossos pais precisam de paz para poder ir embora. Então, assim, todos os contratos espirituais, né? Todos os votos, contratos, pactos, juramentos, maldição, lealdade, fidelidade, tudo que tem embaixo disso, tudo que tem embaixo das suas escolhas de ficar feia e pobre e com a autoestima do tamanho de um grilo, vamos destruir, descriar, para liberar? Sim, certo, errado, bom e mal. De POC, todas as 100. Cuide, garotos, povares, criações, base, leis. É, Ana. Aí minha prima falava assim, ela não pode morrer. E minha avó tá lá parecendo já o Chuck, né? Tudo remendada, cara. Aí eu falei, prima, é muito pesado a gente ficar segurando ela aqui. Eu sei, eu também faço isso, tá? Eu também não soltei, não. Ainda não, né? Mas vou soltar, estou trabalhando para soltar. Eu adoeci muito esse ano para o Raul não ir embora. A mamãe precisa tanto de você. Você é meu sol, né? E aí, quer dizer, adiantou? O bichinho foi embora. E eu fiquei aqui cheia de sintomas, né? E tem uma vingança também. Você vai ter que agora se relacionar com a mãe doente para você ver o tamanho da dor que você me causou. Aí fica a gente lá, parecendo o Fred Krueger, para poder se vingar de uma criança, gente, de um filho. Ai, porque o filho escolheu o pai. Não, gente, ele não escolheu o pai. Põe uma coisa na sua cabeça, ninguém rouba o seu lugar. Só que não dá para eu competir com o lugar do pai, entende? Pode vir a madrasta, pode vir a Xuxa, pode vir, sabe? Ivete Sangalo, querendo adotar meus filhos. Ela nunca vai roubar o meu lugar. O nosso lugar ninguém tira. Então, assim, pode POC nessa escassez, nesses ciúmes, nesse controle. O que vocês têm medo de perder? Faça uma listinha. O que é sagrado para você? Eu não vivo sem meus filhos. Eu não vivo sem minha mãe. Eu não vivo sem essa casa. Eu não vivo sem esse carro. Eu não vivo sem meu marido. Se meu marido me largar, eu morro. Façam uma listinha e pode POC nessa listinha. Eu não vivo sem vocês. Eu não vivo sem meu trabalho. Eu não vivo sem a consciência. Eu não vivo sem internet. Eu não vivo sem. O que vocês não vivem sem? O que você não solta, não abre mão e não libera, que se você soltasse, liberasse, mudaria a sua vida. E tudo que tem embaixo disso, pode POC. Ah lá, não vivo sem a minha liberdade. Aí talvez, Má, né? Eu não tenho relacionamento. Ou eu não tenho, por exemplo, eu não ganho muito dinheiro, porque o dinheiro vai me trazer muito cliente, e muito cliente, eu vou perder minha liberdade. Eu vou ter que trabalhar demais e vou perder minha liberdade. Então, tudo que vocês transformarem. Então, vou usar o exemplo da Marcela. O que que vocês têm que fazer? Façam uma listinha, tá? O que vocês transformarem em sagrado, tá bom? Então, tá. Tudo que eu transformei, todos os lugares que eu transformei a minha liberdade em algo sagrado, valioso, real e vital, esse é o processo. Vamos destruir, descriar, para liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100, cursos, garotos, povantes, criações, basileias. Porque, por exemplo, às vezes eu fico presa na solidão. Então, eu transformei a minha liberdade em algo tão sagrado que aí eu fico presa na solidão de nunca ter um parceiro, uma companhia. Entende? Então, o que vocês transformaram em sagrado, valioso, real e vital? Ah lá, o Axis tem um livro, acho que chama Utopia, acho que é isso que chama, Utopia. E ele fala só sobre a liberdade. A maior mentira dessa realidade é a liberdade. Ninguém é livre, assim, no sentido. Talvez um morador de rua. Não tem que levar filho para a escola, não paga imposto, não vota. Mas, tipo, é essa liberdade que eu quero? Eu não quero, gente. Né? Então, assim, eu troquei o carro. Vou comprar uma Porsche hoje. Vou lá, vou financiar em 30 anos. Ok, como pode melhorar, né? Então, tipo.
Aí vou perder minha liberdade, vou ter que trabalhar mais, vou ter que me esforçar. Interessante ponto de vista, né? Então é isso que vocês têm que olhar para esse lugar aí. Combinado? No que vocês estão presas aí? O que vocês transformarem em sagrado, valioso, real e vital? Vai escrevendo aqui para mim, pra gente fazer uns podpoc. E vamos lá, bondade, gratidão, paz e calma. Uma pessoa que, por exemplo, assim, colocou é, ser amada por Deus. Isso acaba virando o que você transformou em sagrado, valioso, real e vital em ser amada por Deus. Pode POC. Por exemplo, assim, meu pai tem que me ver, meu pai tem que me enxergar. O meu pai tem que gostar mais de mim, às vezes tem uma competição de irmãos, né? Mas meu pai, ele presta mais atenção nos meus irmãos do que em mim, né? E aí você transformou ser vista pelo seu pai em algo sagrado, valioso, real e vital. Aí você tá lá criando um monte de perebeira, né? Um monte de coisa esquisita pro papai te olhar. Tá criando um monte de nerd, nhaca na sua vida. Mas assim, né? Ah lá, não vivo sem minhas filhas, pode POC. Não vivo sem telefone e internet, pode POC. Esse dos filhos é pesado, né, Gi? Eu não vivo sem meus filhos. O Raul foi embora, eu quase morri, né? E O sabe Raul que foi embora, fruto eu que eu fiquei trouxe muito dos mal. irmãos? Hum, Porque até final de semana, ontem, até a gente viveu e eu conversei com meu esposo, né, sobre isso, porque os meus pais estão num movimento muito grande em relação ao meu irmão do meio, né? Assim, é Rodrigo pra cá, é Rodrigo pra lá, enfim. Aí o meu marido comentou sobre isso, né? Aí eu prestei atenção, pedi consciência, aí veio assim, mas o quanto os meus pais acreditam que ele tá devendo para ele? Entende? Esse valor de troca? O quanto eles estão se devendo um dentro pro outro? Eu falei isso pro meu marido, eu falei, sim. tudo bem, eu não tô devendo nada para ninguém. Eu fiz um movimento louco, Gi, vocês da constelação fácil. Eu acho que eu comentei isso em algum lugar. Tava lá, eu olhava para minha mãe e falava para ela: você me deve. Faltou amor. Aí minha mãe olhava para minha avó e falava: faltou amor, então você me deve. Aí a minha avó olhava para a mãe dela e falava: faltou amor, você me deve. Olha de onde estava vindo a energia de dívida que eu estava criando, né? Aí a minha bisavó, e assim, e aí e não parava, amiga, não parava, tipo assim, era uma linha assim, sabe? Tipo, aí eu falei, peraí, e agora? Aí eu peguei lá a última, lá, avó, aí a tataravó, eu preciso do carregador, olhando para um e falava assim, eu te dei um pouco a mais do que eu recebi. Bom dia, não vi ela ainda, gente, eu cheguei de viagem, não vi ela ainda. Na verdade, eu dei beijo nela, mas ela tava dormindo ainda. Que saudade que eu tava dela. Que saudade. Faltou. Você vai querer faltar também? Porque o Tomás faltou? A competição. É tudo igual, gente. É tudo igual. Tudo igual as casas. Deixa eu só pegar meu power bank aqui, que eu nem desmontei minhas malas ainda. Então, é isso que a gente tem que prestar bastante atenção, porque às vezes você está competindo, então tá. Vamos supor que estou competindo aqui com meu irmão. Tipo assim, cara, nossa, eu tenho que beber demais para ser vista pelo meu pai. Tipo assim, sabe? É muita loucura. Às vezes a gente querer cuidado com o que vocês estão modelando, e às vezes a gente, sem querer, querendo, a gente está modelando, sabe? Alguém que, interessante do ponto de vista, tá doente, cara. Então, assim, e é aquilo, se o meu pai dá atenção mais para o meu irmão, é porque o meu irmão precisa. Em todos os lugares que vocês estão querendo precisar das coisas que mantêm a gente infantil. Entende isso? Se o seu personagem nem lembra que você existe, ótimo, que bom. Isso quer dizer que você está tendo sucesso na sua vida. Agora, se o nome do seu irmão não sai da boca dos seus pais, ele é uma criança, né? Então vamos lá, bondade, gratidão, paz e calma. Bondade, gratidão, paz e calma. Bondade, gratidão, paz e calma.
Bondade, gratidão, paz e calma. Vamos ativar circuitos. Vamos pedir a restauração dos nossos circuitos internos. Só sente um pouquinho a energia. Circuitos é quando, por exemplo, eu fiz uma cirurgia, uma cesárea. Aquilo cortou 7 camadas, certo? Todo o circuito que tinha, quem já fez cesárea sabe do que eu tô falando, fica adormecido, né? A gente perde ali o movimento ali embaixo, né? É delícia, né, Sandra? Calmou por aí? Aí, gente, esses circuitos foram interrompidos. Então, por exemplo, assim, o meu chakra básico deixa de se comunicar com o chakra, os chakras superiores, porque foi cortado aquelas 7 camadas. Então, por exemplo, eu posso correr circuitos numa cicatriz, você pode colocar a mão lá na cesárea, em qualquer cicatriz que tem no seu corpo, e pedir para que os circuitos sejam restaurados. E posso correr em todos os pontos de barras. Então, a gente está aqui no Bondade, Gratidão, Paz e Calma. Eu peço que os circuitos se ativem. Então, tem algumas energias que a gente pode correr durante as barras, tá bom? Que são processos corporais. Combinado? Então, por exemplo, assim, se os meus chakras não estão se comunicando, como que eu vou ter energia? A energia não sobe. Aí a energia acaba ficando estagnada ali. Então, por exemplo, se a energia não sobe, fica estagnado no meu útero, opa, vai ter inflamação ali, não vai? Vai ter um problema. Se a energia não desce, se a energia não sobe, então o ideal dos circuitos, ele coloca o nosso corpo para conseguir fazer esse fluxo de energia. Imagina um encanamento que entupiu na sua casa. Vai dar problema, a água não vai voltar, né? Então é mais ou menos assim. Deu para entender o que é circuitos? Então peça para que os circuitos se ativem. E vamos lá, retinha final, tempo, espaço, comunicação. Tempo, espaço, comunicação. Ativando os circuitos. Ativando o sistema de sequência trifásica, eu puxo a energia do sistema de sequência trifásica e depois eu destruo e descrio todos os sistemas de sequência trifásico. Sistema de sequência trifásico é o quê? Entupiu o ralo. Aí eu entro no looping. O sistema de sequência trifásico é aquele infinito. Então a energia, ela fica estagnada ali e fica te engordando. Energia estagnada engorda a gente. E por que que eu me permito ficar toda entupida? Por que que a gente se permite ficar toda entupida? Qual o valor de deixar, por exemplo, a sua pia da cozinha entupida? Vai dar merda, não vai? Vai ficar fedendo, a água vai voltar. Mas a gente faz isso com o nosso corpo. Por quê? Para invalidar o nosso ser. Então vamos lá, supressão de todas as células de gordura que estão criando todas as faixas de Möbius. Supressão de todas as células de gordura, estão criando todas as faixas de Möbius. Pera, deixa eu tentar lembrar aqui o processo. Supressão de todas as células de gordura que estão trancando pensamento, sentimento, emoção e todas as faixas de Möbius. Ah, esqueci do processo, gente, peraí. A fim de invalidar o meu ser. Supressão de todas as células de gordura e todas as faixas de Möbius que estão aqui trancando sentimento, pensamento e emoção no meu corpo a fim de invalidar o meu ser. Saiu. É muito processo para decorar, tem hora que dá uns buguinhos. Só pedir supressão de todas as células de gordura, supressão de todas as células de gordura, supressão de todas as células de gordura.
e todas as faixas de móvel que estão trancando o pensamento, sentimento e emoção no meu corpo, a fim de invalidar o meu ser. Então, por exemplo, no ralo da pia, se eu vou jogando comida, ele entope. O que que entope meu corpo? Pensamento, sentimento e emoção. Então, o excesso de sentimento, pensamento e emoção arrebenta com os nossos circuitos internos. Eu tô com a mão na minha cesárea que parece que tá dando até choquinho. Sentindo uma energiazinha, assim. Vamos lá, reestruturação de corpos. Reestruturação de corpos. Aqui a gente começa a encerrar as barras, aí eu falo reestruturação de corpos, para minha energia não voltar para aquele estado anterior, tá? Então é importante a gente ativar essa energia para a gente não voltar para aquela mesma energia. Então é como se eu fosse sempre daqui para frente, nunca para o final da fila de volta. Vamos lá, círculo de manifestação. Baixa as barreiras. Ativando fluxos de energia. Pode POC, pessoal, em todas as entidades trancadas dos nossos corpos. Pode POC em todas as entidades trancadas nos nossos corpos, tá? Uma coisa que para vocês terem noção, todas as vezes que a gente apaga, por exemplo, anestesia geral, né? Ou nossa, verdade, o Rivotril, quem toma esses remédios para dormir, quantas entidades entram no corpo na hora que vocês apagam? Então, assim, vai tirar o remédio de uma vez? Não, mas no outro dia facilita a entidade. Porque, assim, quando a gente dá esses apagões, é o momento que muitas entidades, né? Tô fodida, Sandra, como pode olhar? É o momento que as entidades vêm para o nosso corpo, tá? Então, eu posso, por exemplo, antes de dormir, fazer um POD-POC, todos os lugares que já tem uma fila de espera para um monte de entidade entrar no meu corpo, antes de eu tomar o Rivotril, antes da cirurgia, eu acho que era meu pavor de fazer a cirurgia. Tipo assim, desse apagão e tipo assim, falar que eu vou perder o controle aqui da nave, mãe, né? Mas eu posso, por exemplo, assim, é aquilo, preparar o ambiente, vou fazer uma cirurgia, ativa lá a bola de luz opalescente, prepara o ambiente, tipo assim, sabe? E depois a gente também volta para o controle. Opa, verdade, se eu fosse uma casinha, quantas pessoas estariam morando comigo aqui hoje? 8. Pronto, tenho 8 entidades no meu corpo. Façam sempre essa pergunta. A gente pode perguntar, às vezes, para a criança: verdade, se você fosse uma casinha, quantas pessoas teria na casinha junto com você? E aí você vai ter a percepção, às vezes, de quantas entidades estão morando no corpo daquela pessoa. A gente chama essas entidades de ambulantes. E elas ficam presas nos nossos órgãos. Então, por exemplo, às vezes aquela doença é da entidade, não é do seu corpo. Então, a gente sempre tem que perguntar, verdade, o que é isso? Estou sentindo uma dor de cabeça, verdade, o que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu mudo isso? Esse processo é bem legal também. Então, ok, todas as 8 entidades. Quem sou eu das 8? Ok, eu sou a 7ª. Então, todas as outras pode POC. Vocês podem ir embora agora. Gratidão por ter cuidado do meu corpinho por mim. Agora vocês podem ir. Agora eu assumo o controle, tá bom? Pode POC. E certo, errado, bom e mal, pode POC.
todas as 100, CUTs, garotos, povoados, criações, base, além. E todos os contratos que estão mantendo essas entidades presas nos seus órgãos, vamos destruir, descriar, para liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100, CUTs, garotos, povoados, criações, bases e além. Então, vamos encerrar. Círculo de manifestação, túnel do tempo e espaço. E aí, pessoal, abre a coroa, coroa mister. Ó, para mim ainda tem 6 entidades aqui. Agora a gente tem que perceber. Tudo que eu transformei em sagrado, valioso, real e vital e manter essas entidades aqui, de repente eu tranquei as entidades que estavam adoecendo meu pai no meu corpo, para não matar meu papai. Entende? Então, assim, o que eu transformei em sagrado, valioso, real e vital e trancar essas entidades no meu corpo? Gente, é louco, porque assim, não adianta, a gente não tira ninguém da morte. Não tira. Se a pessoa quer morrer, cara, ela vai, ok, tirei a entidade do câncer ali, ela vai pegar, sabe, se ela vai inventar um outro trem para ir embora, não adianta, né? Então, às vezes a gente faz isso por amor cego, né, de querer trazer, deixa eu trancar aqui os demoninhos do meu pai no meu corpo para que meu pai fique bem, para que ele melhore. Ele vai criar outro, né? Ele vai criar outro, sua mãe vai trazer outro, o cliente vai trazer outro, não adianta. Para de querer curar os incuráveis. E assim, é o que o Bert fala, eu digo sim para o seu destino e olho para o seu destino com respeito. Às vezes a nossa autoestima não se restaura porque eu tô carregando o caminhão de merda do outro. Eu tô tentando salvar o outro, e às vezes é o marido, às vezes é um filho, às vezes é, sabe assim? Então a gente tem que prestar muita atenção nesse lugar aonde a gente transformou em sagrado, valioso, real e vital salvar essa pessoa. Tá bom? Gostaram da aula? Como pode melhorar? Uhul! Bate aqui no timo, pede para o corpo atualizar. Pode ouvir de novo. Se perceberam que ainda ficou alguma coisa grudada, destrói, descria todo o glop, glum. E toda a energia de entidades de droga e álcool, pode ir POC. Certo e errado, bom e mal, pode ir POC, todas as 100. Curtes, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Todos os lugares que vocês viraram a de entidade alcoólatra. Certo, errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, base e além. Nossa, gente, eu tava na casa do meu irmão, do Zé Pilintra, né? Nossa, meu irmão bebe demais, gente, ele bebe muito, e todo dia, todo dia. E aí, fazia 4 dias que eu tava abaixo de Dramin, tonta. E eu falava, mas não adianta, ele é portal, não adianta eu ficar limpando as entidades. É muita entidade. Né? Aí eu ancorava a energia no meu quarto ali, tipo assim, aqui no quarto vocês não entram, eu tô ocupando esse quarto até domingo, né? E aí vocês fazem o que vocês quiserem lá pra fora. Mas, gente, tontinha, tonta, tipo sem beber, né? Tô tomando café e ficando tonta, com vertigem. Mas é muito louco. Então, assim, não adianta, eu ia ficar ali que nem uma retardada limpando 24 horas por dia a entidade, as entidades iam voltar, iria chamar de novo. Então, tem hora que você tem que falar assim, não, ó, eu respeito essas entidades aqui do meu irmão, né? Peço que elas também me respeitem, né? Como pode melhorar. E pronto, e bola para frente, vamos trabalhar. E bora também aguentar um pouquinho do desconforto, né? Tipo, que alguns ambientes vão deixar a gente desconfortável. E aí? A gente é adulto, a gente tem ferramenta e a gente vai aprender a ir manipulando essas energias para o reino de nós, combinado? Autoestima tem aula próxima segunda, a gente vai conversando no grupo, né, durante a semana, ativando o vórtice de limpeza, a gente vai conversando lá. Hoje à tarde eu mando para vocês o vídeo da mesa, que agora eu estou em casa, então o material está aqui, quero fazer o vídeo hoje. Lu, me dá uma cobrança, só me dá uma lembradinha, por favor. Ou vocês mesmos lá no grupo, gente, o vídeo, que é, né, TDAH da pessoa, mas quero mandar. Grupo de troca-troca de barras. A gente começa na semana que vem e a semana inteira. Acho que vai ficar assim, estou sentindo a energia, o pessoal está chegando no grupo. Acho que a gente vai fazer o todo dia. Vou sentir aqui como é que a gente vai estruturar. Mas a ideia era 7 dias corridos de barras, né? E é isso. E como pode melhorar ainda mais, tá bom? Mas, me Corpinho veio aqui atualiza.
Hum. 7 dias é a fase lunar da lua minguante, né? Talvez tu iniciar no primeiro dia. Eu tinha colocado para a gente fazer na lua minguante o Barras, né? Que era mais ou menos o que a gente tinha criado, né? Que a gente fica mais sem energia, é legal manipular a energia nessa fase. É assim que a gente fez os últimos. Vamos ver se chegar alguma consciência diferente, eu falo para vocês, tá bom? Tudo bem por aí? Então, boa semana, gratidão, foi maravilhoso, maravilhoso, né? Vamos começar a nossa semana com consciência, com respeito, respeitando os nossos limites. Pode ir POC nos limites também, né? Porque às vezes a gente está mimetizando limites aí da nossa ancestralidade, não se requer. Respeita o limite dos outros, né? Respeita a consciência que o outro tem, né? A gente sabe que não é fácil olhar para a consciência ela é muito desconfortável, e a consciência é para mim, só por diversão, e ninguém tem nada a ver com isso. Não faça da consciência, em todos os lugares que vocês fizeram da consciência, algo muito pesado, sagrado, valioso, real e vital. Eu vou deixar todo mundo consciente. Eu quero que a minha tia fique consciente agora. Eu quero deixar meu irmão consciente. Não, gente. Ele tem os motivos dele, porque ele bebe todos os dias e assim. E eu tenho só que olhar com respeito. E se ele me pedir ajuda, eu tô aqui. Mas se não pediu, não adianta a gente se impor, né? Então, presta atenção nesse lugar para a gente não ficar chata nos ambientes, para os nossos familiares, para as pessoas. E esse grupo do Troca-Troca também, o que está certo sobre isso? O que está certo sobre o meu irmão, seu Zé Pilintra, que eu não estou percebendo? Estou usando um exemplo pessoal meu, mas quero que vocês façam isso. O que está certo sobre o meu marido, que eu não estou percebendo? O que está certo aqui sobre a minha sogra, que eu não estou percebendo? Mas que se eu percebesse, mudaria a minha vida, tá bom? E aí a gente sai do julgamento quando a gente usa esses processos com inteligência. Um beijo, até daqui a pouco nos grupos. Gente, gratidão, boa semana. Tchau, 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 tchau. Pode ir em tudo isso.